Ração para galinhas, pergunta muito recorrente. Rodrigo Alves, Igarapé, atendendo nossa chamada aí do pessoal de Minas Gerais. Um grande abraço. Sandro Ribeiro falando. Estamos aqui. A pergunta dele foi sobre ração de crescimento, quando a quantidade que se começa a dar e como é que você vai aumentando conforme o tempo vai passando. Então a pergunta do Rodrigão foi essa e a gente vai conversar sobre isso hoje. Imaginando que a sua fase inicial vai até 35 dias se for para abate e vai até 42 dias se for para postura, a partir daí é que começa a fase de crescimento. Lembrando que a fase não começa quando você muda a ração. A fase é inerente ao desenvolvimento do animal. Com esse desenvolvimento, o animal começa a ter necessidades e aí você troca a ração. Pronto, esse é um entendimento que às vezes algumas pessoas podem confundir e a gente já tira essa dúvida logo de cara. Então assim, com 35 dias, um animal para abate, que pode ser um animal pesadão, um animal de dupla aptidão, já tem a necessidade e não capacidade, é outra dúvida que tem que ser tirada, já tem a necessidade de estar consumindo aí 40 gramas diárias, mais ou menos, certo? Então, capacidade não é necessidade. Capacidade é o quanto a galinha consegue comer. Então, se você botar 80 gramas, 100 gramas, talvez já até consiga absorver. Absorver não, consumir. Mas tô com um pigarro na garganta aqui. Mas a necessidade está em cima mais ou menos de 40 gramas. Uma ração balanceada, uma ração bem direitinha, para tudo dar certo. A partir daí, você tem, na fase de crescimento para abate, você tem um crescimento muito grande dessa necessidade. Os animais passam a consumir uma quantidade mais alta de ração de forma muito veloz. Então, nos próximos 30 dias, do dia 35 até o dia 65, 70 mais ou menos, você tem um crescimento aí dessas 40 gramas para praticamente 100 gramas. Então, é muito rápido essa evolução. O animal começa a consumir mais ração muito rápido. Então, durante esses dias, você precisa ir aumentando de 40 gramas para 100 semanalmente. Aí você vai fazendo uma escala de dobra, né? Você 40 gramas logo na primeira semana, 60 gramas na segunda, 80 na terceira. E aí você vai chegar em 100 gramas aí 30 dias depois. Ok? Então não tem muita dificuldade em relação a isso. Você precisa conhecer um pouquinho mais aí sobre fases. E aí você passar para a fase de engorda, fase de terminação e fase de abate, para você não ter nenhum problema. Mas não tem uma necessidade assim, às vezes a pessoa fica, não, eu tenho que dar 1 grama mais hoje, 1 grama mais amanhã. Aí não tem essa necessidade. Você muda drasticamente de uma semana para outra e vai fazendo os aumentos. A partir daí, de 60 dias para frente, vai aumentar para 120, 140 para poder chegar no peso, porque fase de crescimento é para ganho de corpo e não de peso. Esse é o entendimento que você tem também da fase de crescimento, é formação de corpo, de carcaça, para poder na fase de engorda realmente só pensar em engordar. Por isso que a gente reduz proteína na fase de engorda. Ok, se a gente for falar de poedeira, 42 dias, a gente está falando de uma ave especializada, são aves menores, são aves que consomem menos ração quando você adquire uma ave especializada. Então, com 42 dias ela deve estar consumindo também aquelas 40 gramas, mais ou menos, ao invés de 35 já é 42 dias. Só que esses próximos, e aí não vão ser 60 dias, esses próximos 60, não é até 60 dias, mas 60 dias até o dia 90, até o dia 100, ela não vai ter essa necessidade grande de consumo de ração. Você pode ir aumentando aos poucos, porque no dia 100 normalmente essa galinha especializada está consumindo 80 gramas por dia.
Então o que no outro em 30 dias você muda de 40 para 100 gramas diária em 30 dias, já a poedeira você muda de 40 para 80 em 90 dias praticamente, né? Por quê? Porque a galinha poedeira, ela não tem a necessidade de engordar. A necessidade dela é de desenvolvimento. Você não pode chegar na fase ali perto das 18 semanas, 19 semanas com a galinha gorda demais. Então a galinha com 19, 18 semanas, ela não chega a 2 quilos, certo? Ela está com 1,6 kg, 1,7 kg, 1,8 kg, por ser uma galinha menor e por ser uma galinha que consome menos ração. Galinha gorda não bota ovo ou bota ovo pequeno demais. Então alguns desesperos também de criadores que não conhecem de fase de criação faz um tratamento durante a cria e recria como se fosse uma galinha de engorda, certo? E aí a galinha acaba engordando demais e na hora de botar não bota. Outra coisa, às vezes o pessoal adquire uma galinha dessa, de dupla aptidão, né? Para ser poedeira, achando que vai dar tudo certo. Uma galinha dessa é insaciável. Uma galinha dessa, ela precisa comer, ela é feita para comer. Porque ela tem a função de dupla aptidão. Para quem não sabe, a gente tem aula na comunidade de criadores online sobre a galinha de dupla aptidão para entender. Se você entender o que é uma galinha de dupla aptidão, fica muito mais fácil de você entender que uma galinha dessa não é feita para você ter ovos comerciais, né? Uma galinha dessa é feita para o consumo interno de casa, ok? Então tomem cuidado com isso. A partir do momento que você tem esse entendimento, você não vai mais perder nem quantidade de ração, nem deixar a galinha emagrecer e nem deixar a galinha engordar demais e acabar sem botar ovo, certo? Espero que eu tenha tirado a dúvida aí de vocês em relação a essa quantidade. Espero que vocês entendam mais uma vez que abate é uma coisa e postura é outra. Uma coisa é você ter uma criação para casa, uma coisa é você ter uma criação sustentável, outra coisa é você ter uma criação voltada para o comércio, uma criação comercial, onde você vai escolher ovo ou carne. Se você não entender isso, se você quiser abraçar tudo, muito provavelmente você vai ter problemas, certo? Até você ajustar seu pensamento nesse sentido, o que realmente você quer, o entendimento de quantidade de ração pode ser um pouco diferente aí na cabeça de cada um, ok? Um grande abraço para vocês. Ainda tem mais perguntas aí do pessoal de Minas, eu vou estar respondendo, colocando aqui no feed, ok? Se você está no Instagram, segue nosso perfil. Se você está no YouTube, se inscreve no canal. Um grande abraço.